10 nomes poderosos de Jesus mencionados na Bíblia, o principal sendo Emanuel. Emanuel é um nome masculino de origem hebraica que significa Deus conosco. Este nome é encontrado nas Escrituras Sagradas em 3 ocasiões, 2 vezes no livro de Isaías, do Antigo Testamento, e 1 vez no Evangelho de Mateus, do Novo Testamento. No livro de Isaías, durante o reinado de Acais, um bebê chamado Emanuel foi um sinal especial de Deus para o rei, indicando que Judá não seria mais ferido pelos ataques de Israel e da Síria. O próprio Senhor deu esse sinal ao afirmar que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, chamado Emanuel. Isso significava que Deus estava presente e que tudo ficaria bem. O nome Emanuel revelava que Deus estabeleceria sua presença orientadora e protetora com seu povo durante essa libertação. Uma segunda implicação da profecia de Isaías sobre uma criança chamada Emanuel refere-se ao nascimento de Jesus Cristo, o Messias de Israel. 700 anos após Acais, uma jovem chamada Maria, de Nazaré, prometida a José, recebeu a notícia de que daria à luz um filho, concebido pelo Espírito Santo, e ele deveria ser chamado Jesus. Mateus, ao escrever sobre isso, viu a realização dessa profecia antiga por meio do nascimento de Jesus. Jesus Cristo era a manifestação de Deus conosco, completamente humano e ao mesmo tempo, completamente divino. Ele veio habitar entre seu povo, cumprindo assim as palavras de Isaías. João descreve a encarnação de Jesus, testemunhando sua glória como o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus veio para cumprir as promessas de Deus e ser a completa manifestação da presença divina entre os seres humanos. Ele não era apenas um símbolo, mas a própria presença de Deus em forma humana. Por meio de Jesus, podemos nos tornar amigos de Deus novamente, e seu Espírito continua a habitar em nós, cumprindo sua promessa de estar conosco para sempre. Jesus é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, demonstrando seu cuidado e amor por nós. Ele é a personificação do amor divino que nunca nos abandona, prometendo estar conosco em todos os momentos, até o fim dos tempos. Ele passou a declarar a atitude de um bom pastor que inclui dar a vida pelas suas ovelhas. Jesus nunca disse nada que não quisesse dizer, pois entendia que sua missão na terra culminaria em dar sua vida por todos nós. Ao se apresentar como o bom pastor, Jesus exemplificou o cuidado dedicado de um pastor por suas ovelhas, uma metáfora frequentemente mencionada no Antigo Testamento. Ele se identificou como o grande antagonista do ladrão, sendo o modelo e líder de todos os bons pastores, em contraposição aos ladrões e assaltantes. Jesus enfatizou que um bom pastor faz algo extraordinário, ele está disposto a dar sua vida pelas ovelhas. No contexto antigo, especialmente para os romanos, as ovelhas eram valiosas, pois forneciam lã, uma parte significativa de sua riqueza. Jesus como nosso pastor significa que somos extremamente preciosos para Ele. Ele não apenas fala sobre dar sua vida, mas também está sempre presente para proteger e cuidar de nós. Jesus é o guardião que nos defende contra todos os perigos, sejam lobos ou ladrões. O lobo nesta história representa o maior inimigo daqueles que seguem a Jesus. Jesus conhece suas ovelhas individualmente, enquanto as ovelhas reconhecem e conhecem seu pastor. Esse relacionamento mútuo demonstra que Jesus é o verdadeiro pastor. Os líderes da igreja devem seguir o exemplo de Jesus, o bom pastor, cuidando profundamente de seu povo e defendendo o que é certo, ao invés de agir como mercenários em busca de benefícios próprios. Jesus não apenas ensinou sobre a paz, mas também a personificou. Ele é o príncipe da paz, trazendo harmonia e reconciliação espiritual entre Deus e a humanidade.
Sua obra não só nos concede paz eterna, mas também nos permite viver em unidade e bondade com outros, através da orientação do Espírito Santo. A paz espiritual com Deus é um presente gratuito, mas também requer nosso esforço para vivermos em harmonia e paz com os outros. A paz consigo mesmo e com os outros pode ser desafiadora. Jesus nunca prometeu que segui-lo seria isento de dificuldades, ao contrário, ele nos alertou sobre os desafios e provações que enfrentaríamos. Ele disse: "Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês terão tribulações, mas coragem. Eu venci o mundo." João 16:33. Porém, ele também prometeu nos conceder uma paz que ultrapassa todo entendimento, Filipenses 4:6-7, uma paz baseada no poderoso amor de Deus, não em nossas próprias habilidades ou circunstâncias. Jesus é nosso Salvador, enviado para nos resgatar do pecado e de todas as formas de opressão. Ele curava e libertava as pessoas de suas doenças e opressões espirituais. Quando as pessoas o chamavam de Salvador, reconheciam sua capacidade de libertá-las do pecado e do sofrimento. Jesus nos salva do poder do pecado e da condenação eterna, oferecendo-nos vida eterna e restauração do relacionamento com Deus. Além de nos salvar, Jesus também é nosso Consolador, aliviando nossas dores e tristezas. Ele confortou os que sofriam e ofereceu esperança aos desamparados. Quando Lázaro morreu, Jesus foi até sua família para confortá-los e, em seguida, ressuscitou Lázaro dos mortos, demonstrando seu poder sobre a morte e sua capacidade de trazer consolo em meio à aflição. Jesus é proclamado como o Rei dos Judeus, um título que reflete sua autoridade e soberania. Mesmo diante das autoridades terrenas, como Pôncio Pilatos, Jesus permaneceu fiel à sua identidade como rei, embora seu reino não fosse deste mundo. Ele é o Rei eterno que governa sobre aqueles que o reconhecem como Senhor. Esses aspectos do caráter e da obra de Jesus revelam sua incomparável grandeza e seu amor incondicional por cada um de nós. Ele não apenas nos salva, mas também nos consola, governa e nos oferece uma paz que só pode ser encontrada nele. Que possamos confiar nele como nosso Salvador, Consolador e Rei, encontrando nele tudo o que precisamos para a vida abundante e eterna. Jesus não era uma vítima do destino, ele era o Senhor soberano, cuja morte foi planejada como parte de seu propósito redentor. Quando Pilatos o interrogou sobre ser o rei dos judeus, Jesus respondeu que de fato, era um rei, mas não no sentido político esperado por Pilatos. Ele veio para testemunhar a verdade e estabelecer um reino de verdade eterna. Pilatos, intrigado, perguntou a Jesus sobre sua identidade e propósito. Jesus enfatizou que seu reino não era deste mundo e que ele veio ao mundo para testemunhar da verdade. Sua confissão diante de Pilatos demonstrou sua missão como rei cujo reino é baseado na verdade e na justiça divina. Enquanto os líderes religiosos judaicos contestavam o título de Jesus como Rei dos Judeus, sua crucificação com a inscrição sobre sua cabeça proclamava sua realeza de maneira pública. Sua morte não foi apenas uma execução, mas um ato redentor, pelo qual ele nos resgatou da escuridão para a luz de Deus, reconciliando-nos com o Pai por meio de seu sacrifício na cruz. Antes de sua crucificação, Jesus ensinou e redimiu a humanidade da ignorância, revelando os caminhos do reino de Deus e desafiando as tradições vazias dos homens. Seu sacrifício não apenas apagou nossos pecados, mas também nos conectou ao padrão divino de vida, inaugurando uma nova era de redenção e reconciliação com Deus. Quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte e estando assentado, seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele começou a ensiná-los, dizendo:
bem-aventurados espiritualmente são os pobres de espírito, aqueles desprovidos de arrogância espiritual, pois para eles pertence o reino dos céus, agora e para sempre. Jesus foi chamado por muitos nomes nas Escrituras, cada um mostrando a amplitude de sua graça e definindo seu caráter. Filho unigênito é um termo mencionado em João 3,16, onde Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra grega traduzida como unigênito, monogenes, tem o significado de único em seu tipo ou classe, destacando que Jesus compartilha a mesma natureza divina de Deus, sendo o único de seu tipo. Maravilhoso Conselheiro é um título profético dado a Jesus por Isaías, trazendo esperança ao povo de Israel sobre a vinda do Messias para estabelecer o reino de Deus. Este título destaca a extraordinária sabedoria e orientação divina que Jesus traria, indo além da compreensão humana. A profecia de Isaías sobre o maravilhoso Conselheiro foi uma luz de esperança durante um período sombrio na história de Israel. Alfa e Ômega, mencionados em Apocalipse 1:8, simbolizam o começo e o fim, indicando que Jesus é eterno e está presente desde a criação até o fim dos tempos. Ele é o Todo-Poderoso, o governante de tudo, e suas palavras e promessas são garantia de que ele não apenas inicia, mas também conclui tudo conforme sua vontade. A palavra, mencionada em João 1:1, refere-se a Jesus como o próprio Deus que existia desde o princípio. Esse termo, logos em grego, era familiar tanto para os judeus quanto para os gregos, sendo associado à ideia de Deus como a força criadora e ordenadora do universo. A declaração de João sobre a palavra destaca a natureza divina de Jesus e sua centralidade na criação e redenção do mundo. Manteve sua harmonia perfeita, sendo considerado como a razão última que governava todas as coisas. Usando este conceito, João explicou a identidade de Jesus tanto para judeus quanto para gregos em uma linguagem com a qual eles já estavam familiarizados. Ele estava no princípio com Deus, o que reforça a ideia de que o Pai e o Filho são diferentes um do outro e têm identidades próprias, embora ambos sejam divinos. São seres individuais. A afirmação no início era a palavra implica que a existência da palavra é anterior não apenas à sua encarnação, mas também ao próprio início dos tempos. Paulo também confirma esta verdade para nós. Ele é a exata imagem viva, a manifestação essencial do Deus invisível, a representação visível do invisível, o primogênito, o preeminente, o soberano e o originador de toda a criação. Pois por ele todas as coisas foram criadas no céu e na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas e existem através dele. Ele é a força coesiva controladora do universo. Ele também é a cabeça, a fonte de vida e líder do corpo, a Igreja, e ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que ele mesmo ocupe o primeiro lugar. Ele permanecerá supremo e será preeminente em tudo. O termo primogênito se origina da palavra grega antiga prototokos e pode se referir à prioridade no tempo ou à supremacia na classificação. Acredita-se que Paulo tinha conceitos em mente quando usou esse termo para descrever Jesus, pois Jesus existia antes de todas as coisas criadas e era de uma natureza muito superior a todas as outras coisas criadas. O termo primogênito foi usado para se referir a Jesus em várias passagens bíblicas, como Colossenses 1:18, Romanos 8:29, Hebreus 1:6 e Apocalipse 1:5. Além disso, rabinos antigos também usaram primogênito como um título para o Messias. Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Há muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco,
entre eles está o que aconteceu antes da criação do mundo. Isso aconteceu em João. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nele, podemos sentir a batida do coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. Jesus falou sobre a glória e majestade que ele compartilhou com Deus Pai antes que o mundo existisse. João 17, 1-5. Jesus é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá como a segunda pessoa da Trindade. Embora tudo mude constantemente, sua verdade permanece constante. Que possamos construir nossas vidas sobre sua palavra, encontrando estabilidade e força em seu caráter imutável. Que possamos dar frutos que glorifiquem o Pai e demonstrem o poder transformador do seu amor em nossas vidas. Agradecemos pelo dom da salvação, pela esperança da eternidade e pelo privilégio de conhecê-lo em muitos aspectos do seu caráter. Que nossas vidas sejam uma oração contínua, um testemunho vivo do poder e da beleza do seu nome, assim seja.